Tudo bom? Estranho, né? Acho que é melhor tirar essa mesa daí. É muito estranho, né? Ainda vocês que são altos, ainda sou baixinha, né? Mas a gente vai mudando. É que precisa trocar esse púlpito, tá muito feio, né? Tem um marceneiro bom. Tem, né? Eu já falei com esse marceneiro. Mas olha, até agora não foi. Então, gente, vamos começar. Acalmar a nossa mente, né? Elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao plano espiritual, aos mentores dessa casa, que possam nos auxiliar neste dia, que a gente possa, Senhor, entender um pouquinho das lições do Livro dos Espíritos, o sentido da vida, o porquê de estarmos aqui encarnados, né? É tão importante a gente conhecer, né, o porquê da nossa vida, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo. Então, que os mentores amigos possam nos envolver na paz, na harmonia, para adquirirmos lucidez e assim sairmos daqui um pouquinho mais confortados, né? Na fé, na esperança, na confiança desse mundo melhor. Que assim seja. Então, gente, continuando o Livro dos Espíritos, né? A questão 515. Nós estamos no livro 2, capítulo 14, e o assunto é intervenção dos espíritos no mundo corporal. Os espíritos interferem na nossa vida. Adriano falou bastante a semana passada, né? Então, e o assunto continua. As perguntas de hoje, a 515, quem está acompanhando aí o livro, vai do 515 hoje até 521. O que se deve pensar das pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos a fim de induzi-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? A seguinte diz assim: nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar-se para acompanhar-nos na vida de uma maneira mais direta? Então, essas duas, né? O que se deve pensar? Existem pessoas que estão ao nosso lado, tentando nos encaminhar, tentando nos induzir, né? Será que leva para o mal? A gente tem o livre-arbítrio, né? Todo mundo tem a liberdade. Vocês não reparem, não, minha garganta tá. Todo mundo tem a liberdade de dizer sim ou não, de aceitar ou não. Por que alguém se deixa conduzir por outro? Seja mal ou bem, por que vai? Porque não assume a sua independência, a confiança em si mesmo. Por que a gente confia tanto no outro? Se a gente olhar bem, a gente está fugindo da responsabilidade. Porque quando a gente confia em alguém, o que a gente diz depois? Foi fulano que falou para mim fazer. Foi fulano que disse, faz, vai, né? E, no entanto, a gente pode... Eu estou com água aqui, mas tá que tá. No entanto, a gente pode dizer não. A gente pode escolher o próprio caminho. A gente pode assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, né? No Livro dos Espíritos, mais adiante, a gente vai ver que os Espíritos dizem assim, no mais das vezes, a gente se compraz com a situação que o outro está nos oferecendo, né? Só não está me vendo, eu vou ficar em pé. Entende? Não dá, por causa da cama. Deixa, esquece. Então,
no mais das vezes, a gente se compraz, a gente se acomoda, né? E nos deixa conduzir. Os espíritos disseram assim: de fato, certas pessoas exercem sobre as outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são os maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugarem. E Deus permite para testar. O que é Deus permite para testar, gente? Tudo concorre para o nosso bem. Quando você é testado, você se autoconhece, né? E ao se conhecendo, você se transforma, porque ninguém muda o que não conhece, não é verdade? Então, tudo na vida está nos levando a esse autoconhecimento, né? Há espíritos que se apegam a uma família inteira para protegê-la? É outra questão. A 518. Os espíritos são atraídos para os indivíduos por suas simpatias. Eles são igualmente atraídos a reuniões de indivíduos por causas particulares? As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, a cidade, as nações, têm espíritos protetores especiais? Os espíritos protetores de coletividades são de uma natureza mais elevada que a dos que se ligam aos indivíduos? Todas essas questões, gente, que os espíritos vão dizer, sim, os espíritos se apegam à família, sim, os espíritos vão de preferência onde estão seus semelhantes, tudo isso, como que se dá, né? Hoje nós começamos o estudo da mediunidade e um dos livros que é usado é o Psicosfera. Então, como que se dá isso daí? Cada um de nós aqui, o que nós somos? Essência, espírito, perispírito e corpo físico, não é isso? Nosso corpo físico é matéria, está vibrando. Nosso perispírito é semimaterial, ele tem uma parte material, uma parte espiritual, está vibrando. O espírito, em essência, a gente nem sabe exatamente o que é uma centelha, é isso aqui. Ele vibra. Então, nós somos um conjunto de energias vibrando o tempo todo. Nosso campo mental, quando a gente pensa alguma coisa, nós estamos criando tudo isso no campo mental, né? A gente imagina, o cameraman está filmando, ele está mandando a imagem para o satélite, que depois manda para a estação edita e a gente vê. A nossa mente faz tudo isso de uma forma muito mais complexa, muito mais perfeita do que qualquer padrão global, né? Sai com perfeição, com nitidez. Nós somos o que pensamos. Nós somos reconhecidos pelo nosso campo energético, aura, psicosfera, pode ser o nome que quiser, mas a gente tem. E ela se expande tanto mais quanto for potente a nossa vontade, nosso desejo. A gente aglutina essas energias, a gente dispersa, a gente qualifica, a gente direciona, potencializa. É tudo campo mental. Então, nessa interação, né, a intervenção dos espíritos no mundo corporal se dá por sintonia sempre, por afinidade fluídica, não tem como fugir disso. Você tem aqui a TV, nós temos aqui a internet da Claro, né? Sem fazer propaganda, até que nem é tão boa, bom, mas, né, tem todos os canais. Quem assina, tem quantos canais? 200, 300, não tenho nem ideia quantos tem. Vocês já assistiram todos os canais? Tenho certeza que a maioria aqui não abriu nem 10% das possibilidades, né? Então, é a mesma coisa o mundo espiritual. Todo mundo pensa, aqui ele fala, as coletividades têm espírito? Tem. Por quê? Tem um monte de gente, né? Aqui a cidade de Itu, ela tem uma aura, ela tem uma psicosfera, formada por todos nós que a habitamos, né? A tendência da maioria dos espíritos que moram aqui, dos encarnados que moram aqui em Itu, qual é? Como que é a vida? Aqui está falando disso, né? Depende da índole, do grupo,
da sociedade, entende? Dos desejos. Você vai numa cidade praiana, a permissividade, a libertinagem é maior do que numa cidade interiorana, onde as pessoas são mais recatadas, porque todo mundo se conhece. Muda totalmente. Agora, muda por quê? Como é que atrai? É o tipo de pensamento, de sentimento. Então, a gente cria, a gente está emitindo, os espíritos nos conhecem, nos vê pela psicosfera. Não tem como você mascarar a energia, não tem. A gente aqui encarnado, né, o corpo físico, você olha para a gente e a gente fala mansinho, né? Finge de anjinho, de bonzinho, mas e a energia? Quantas vezes você já não estiver ao lado de alguém que parece tão bacana, né? Mas você se sente incomodado, né? Assim, porque a energia da pessoa não é compatível com a aparência, né? E às vezes a gente olha para alguém carrancudo, não sei o quê, mas você chega perto, a pessoa é amorosa, é envolvente, né? Então, essa psicosfera, os espíritos nos encontram por aí. Então, na desobsessão, eles vêm e dizem: não mudou nada, mudou de sexo, mudou de corpo, mudou de raça, mas dentro está igual. E eu encontrei porque não mudou nada, continua encrenqueiro, continua briguento, continua egoísta. O espírito o interno, não é a aparência. A gente pode realmente formatar um corpo diferente, mas os espíritos vão. Então, os espíritos interferem na nossa vida de acordo com o nosso teor. O que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente gosta, né? Eles vêm nos ajudar naquela questão que nós falamos agora há pouco, né? O mau gênio, né? Quando isto acontece para o mal, aquela pessoa que influencia a outra, né? São os maus espíritos que se servem de outros maus para melhor subjugar. Mas o que o espírito vai atingir? Em que ele vai nos atingir? Nas nossas índoles, né? Então, se eu digo para o universo, eu faço qualquer coisa, gente, para conseguir isso daí, entende? Eu não estou medindo, eu não estou tendo escrúpulo, não estou sendo ética. Eu faço qualquer coisa, mas eu quero aquilo, né? Eu vou atrair bom espírito? Não. Porque um bom espírito, ele não vai ser um coadjuvante de uma situação espúria, né? Não vai. Então, a gente vai atrair espíritos que pensam igual. Realmente, você pode, olha, dá um jeitinho, faz uma maracutaia aqui, outra ali, não sei o que, você consegue. Então, vai vir ideias desses espíritos, mas a gente atraiu. Então, não adianta a gente culpar os outros. Primeiro, nós temos que olhar como nós estamos por dentro. Por que eu estou atraindo determinadas coisas? Em que eu me abri? Qual foi a janela que eu abri no meu campo mental para atrair esses espíritos que estão influenciando a minha vida, né? Como que eu estou? Tudo é para nós, né? Então, aquela questão que acho que é 900 e pouco do Livro dos Espíritos, ou 640, que diz, né? Conhece um servo da antiguidade, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Você tem que se conhecer. Como que eu sei que a ideia é de um espírito e não é minha, né? E o meu anímico não funciona? Todo o meu potencial não funciona? É claro que funciona. Nós somos espíritos. O que diferencia a gente dos espíritos é que nós estamos encarnados. Os espíritos, diz a introdução do Livro dos Espíritos, são as almas daqueles que estavam encarnados. E a morte não muda. Então, um traficante, ele desencarna, ele continua envolvido no tráfico. Um viciado continua desejando o seu vício. Uma pessoa que gosta de rezar, ela continua, ela vai procurar uma igreja. E assim vai, não muda, porque é tudo lento. A ascensão da gente circular
leva muito tempo. Então, por que a gente reencarna tantas vezes? Porque você tem que ir vivenciando erro e acerto, até você se conscientizar que isso não é bom. Então, o que os espíritos dizem aqui, né? Deus pode permitir para testar a gente, na nossa perseverança, no nosso desejo de mudança, porque a gente está aqui para quê? Não é para evoluir, para aprender, não é para simplesmente aceitar, né? Então, toda essa influência do mundo espiritual é mente a mente, nossas mentes estão interconectadas. Como tem os canais da NET, a gente não assiste a maioria deles, a maioria dos espíritos que nos circunda, a gente não tem nenhum contato, a gente nem sabe que ele existe, nem ele conhece a gente, porque estamos em vibrações diferentes. Se eu não ligo aquele canal de esporte, por exemplo, eu não saberia aí do jogo de ontem, não é verdade? Porque você está noutra, estava vendo outra coisa, estava fazendo outra coisa. Então, todo aquele aglomerado de pessoas que estavam torcendo, né, forma o ibope espiritual, né? Forma um conjunto. Imagina o quantum de energia que tem ali, né? Mas você não acessou, você estava noutra. Agora, aqueles que acessaram, aí fica, né, sofrendo a influência desse grupo maciço. Então, mais adiante aqui, Carson, então, aqui ele diz, os espíritos protetores das coletividades são de uma natureza mais elevada do que as que se ligam aos indivíduos? É hierarquia, nem sempre. Mais adiante, olha o que o Kardec diz aqui. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis. Pois o caráter da nação, do país, né, se reflete em suas leis. Os homens que fazem com que a justiça prevaleça entre si, ou seja, a justiça fica acima da personalidade, dos desejos pessoais, eles combatem a influência dos maus espíritos. Então, uma comunidade, um país, uma cidade, um estado, onde as leis são justas e prevalecem aos desejos individuais, os bons espíritos têm acesso, né? Mas em qualquer lugar, né? Aqui, deixa eu achar, mas em qualquer lugar onde as leis sancionam coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria e a massa dos maus que afluem, entretém a nação em suas ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam dispersas na multidão como uma espiga isolada no meio de espinheiros. Deu para entender, gente, como funciona? Então, se um país, um grupo de pessoas resolve impor uma lei injusta, atendendo ao seu personalismo, os bons espíritos ficam em minoria, porque a maioria se locupleta com essas ideias. A maioria vai aceitar e vai propagar essas ideias dos maus espíritos. Os bons ficam em minoria, está bem claro aqui, gente. É a questão, é comentários da questão 521. Então, o que acontece? Esses maus espíritos, eles afluem, chegam, né? E vão entreter a nação com suas ideias. Vai entreter. Mídia, né? As mídias sociais aí, Facebook, não sei o quê, e vão jogando, e a gente vai assimilando, porque a gente não aciona a nossa vontade, o discernimento, o nosso livre-arbítrio de falar, não vou entrar nessa, não vou fazer. Então você sofre a influência. E por que Deus permite? De novo a pergunta, para nos testar, para nos fazer avançar. Está dando para entender, gente? Que essa influência não é gratuita. Deus é soberanamente bom e justo, não é isso? Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, Ele tudo vê. Mas não é que Ele é uma pessoa que está vendo, são leis.
As leis, lei de sintonia, lei do mérito, lei de afinidade, lei de compensação. E logo nós vamos entrar na parte das leis, as leis morais, são 10. Então essas leis regem a gente. Então a gente não veio parar aqui em Itu por acaso. Tem algo muito superior à nossa vontade. Aí alguns falam assim, mas a gente tem livre-arbítrio? Tem, mas o bebê também tem livre-arbítrio. Na escolinha, a criancinha do jardim, né, meu netinho de 4 anos, quando toca o sinal do recreio, sai tudo correndo, né? Sente que estão em liberdade. Aí um voa na balancinha, o outro vai no escorregador, o outro vai jogar bola, né? Mas está todo mundo vigiado. Você já viu algum recreio sem os monitores tomando conta? Nós estamos sendo vigiados, tomado conta pela espiritualidade superior. Nossa liberdade é do tamanho do nosso discernimento, da nossa capacidade, nossa inteligência, enfim, do que nós vamos fazer. Nem tudo nos é permitido. E muitas vezes a gente está usando a liberdade para fazer mal a nós mesmos. Vem um acidente e nos tira do palco da vida, vem uma doença e nos coloca aí para refletir e despaulitar. Tudo concorre para o seu bem, dê graças em tudo, porque tudo é para o teu bem, né? Não tem nada por acaso. Então, a lei de sintonia de atração vai fazer o espírito reencarnar onde ele precisa para se desenvolver, né? Se a gente está aqui numa liberdade total, então eu pego, faço o que eu quero do meu corpo, de repente morro e reencarno rapidinho lá com os muçulmanos, vou usar burga, vou ficar ali toda, né? Acabou a festa, né? Você tem, aí você vai rever aqueles valores, aqueles conceitos que você tinha, isso de forma inconsciente. Para o espírito imortal está tudo registrado, mas a gente, a persona, né? A gente não lembra das vidas passadas justamente para ter essa liberdade de escolher. E eu já ouvi num documentário, as muçulmanas de Burga, elas falaram, para nós isso é normal, vocês é que acham, vocês é que estão errados de viver desse jeito, né? Porque o corpo é sagrado e vocês fazem 1000 coisas nele, entende? Então é outro enfoque. Um dia entra no equilíbrio, nem tanto lá, nem tanto cá. Mas até a gente entrar nesse equilíbrio, a gente tem que vivenciar. Então esse é o sentido da vida, né? E as influências estão sempre em sintonia com os nossos desejos, com as nossas aspirações, com o que a gente pretende de nós mesmos, fazer de nós, né? O que eu quero para mim? Então, no que eu quero, eu vou ter auxílio, para o bem ou para o mal. Então, vocês viram aqui, né? Uma sociedade onde prevalece a injustiça, os maus espíritos estão em maioria, os bons em minoria. Mas por quê? Porque os encarnados não querem ouvir um bom conselho, eles preferem aquilo. Então, é o livre-arbítrio, por enquanto, desse mundo de expiação e provas. Você escolhe, você sofre as consequências e boa, e você aprende uma hora, né? Não é simples? Parece complicado, né? Mas, na verdade, é tudo muito simples. É a gente que não consegue entender, né? Então, terminando aqui, eles dizem, né? Estudando os costumes dos povos ou de qualquer grupo de homens, fica fácil fazer uma ideia da população oculta, ou seja, dos espíritos, né, que se imiscui em seus pensamentos e em suas ações. Estudando o quê? Os costumes. Agora, isso você traz para a sua pequena sociedade, que é a família, e depois para você como indivíduo, estudando o teu costume, as tuas aspirações, estudando os seus desejos mais ocultos, estudando aquilo que você gosta, você vai saber que tipo de espírito se miscui dentro da sua psicosfera. Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Isso é Emmanuel falando, né? Então, de acordo com o que a gente escolhe pensar, sentir e viver, a gente tem a companhia.
a gente está acompanhado. E não tem como fugir disso, é lei de atração, né? Então, os mentores, nossos anjos guardiões, até estávamos falando disso no estudo, eles não são diretos, não vão chegar para você, faça, não faça. Então, eles te chamam em sonho, te mostram, te orientam e você não lembra nada desse sonho. Mas, acordado, você vai ficar falando com seus botões, nossa, acho que eu não vou fazer isso, não, isso aí não dá certo, eu não vou, entende? Porque você está, mas fica, o mérito de você fazer ou não fazer é seu, porque se o mentor chegasse e falasse, olha, não vai por aí não, que a ponte está quebrada, tá quebrada, legal, você não ia ter trabalho de olhar no Google, se naquele, sei lá o que vocês põem aí para ver o caminho, né? Isso não ia ter esforço algum. Agora, se ele intui e você, nossa, acho que eu não vou, mas por que eu não estou querendo ir? O que será? Você começa a analisar a coisa. Aí você escolhe conscientemente, bom, não vou, ou vou fazer, não vou. Você escolhe. No momento que você escolhe, você se torna responsável por sua escolha. Então, se tiver mérito, o mérito é teu, ninguém te rouba. E se sofrer, o aprendizado também é teu, ninguém. Entende? Tudo que está dentro de nós é nosso, ninguém tira esse aprendizado, né? Não tem obsessor. Então, eu acho que está na hora de nós espíritas pararmos de pensar tanto no obsessor. Nos nossos trabalhos espirituais, vocês estão aí, alguns médios estão aqui, né? Tem vindo muito mais encarnados, né? O psiquismo do encarnado do que espírito sofredor, porque, na verdade, não precisamos de obsessor, nós somos os nossos obsessores. A auto-obsessão é o tempo todo, são os nossos pensamentos, os nossos medos, as nossas implicâncias, o nosso personalismo, o nosso apego que vai criando nessa nossa psicosfera imagens, formas, pensamentos. Não precisa nem vir de fora, a gente mesmo cria dentro de nós, entende? A auto-obsessão deveria ser algo muito bem estudado. O animismo, que é o potencial da nossa alma, hoje falávamos disso no estudo. Você está com muita raiva condensada, de repente uma porta bate, aí vocês correm no centro, acho que tem obsessor na minha casa, minha porta bateu. Não, foi tua raiva que bateu a porta, entende? A energia condensada ali extravasou. Gente, eu ando com umas dores esquisitas, uma hora dói aqui, outra hora dói ali. Não é uma doença física, é a mente ali, energias condensadas. Nós temos um tanto de energia que a gente precisa abrir e doar. Então, a melhor maneira da gente viver bem é fazer o bem, é se doar. Você tem tanta energia, você tem tanto potencial, aí você vai viver em circuito fechado. É como se a gente botasse aquelas cortinas blackout aqui em tudo e não víssemos mais a luz do sol, né? Porque tem que fazer brilhar sua luz para que ela também atraia outras luzes, né? Então a pessoa vive nesse circuito fechado de sentimento e acha que às vezes são espíritos exteriores, tem também, mas o maior potencial é aqui, é aqui dentro. É o nosso sentimento, são os nossos medos infundados, né? Porque Jesus é bem claro, não vos ocupeis com o dia de amanhã, cada dia basta o seu problema, para de se preocupar com o que você vai comer, beber, vestir, afinal você não tem certeza que esse amanhã vai existir na tua vida, não sabemos. Sei que o diga, né, da Sônia, né? Cheio de esperança, de repente vem um ataque cardíaco, né? E leva, minha mãe também foi assim, ia viajar dali a 4 dias, teve um ataque cardíaco, morreu, ficou tudo. Para, gente, então viva o dia com alegria, com fé, com esperança, com confiança. Você, não esqueça, você é um espírito imortal, nada vai te atingir. Nenhum pensamento vai poder te fazer mal se você não aceitar por culpa, por medo ou por prazer. 3 caminhos para a obsessão.
Se você está culpado, você quer ser castigado. E aí você aceita que qualquer um te castigue. Se você tem prazer no que ele sugere, ele não é mais um obsessor, é um parceiro, né? É um sócio ali, né? E se você tem medo de tudo, ele vai explorar o teu medo. Vai plasmar para você daquilo que você tem medo. Eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo, eu boto tranca, estou dentro do carro imaginando, o carro vai ser assaltado e vão querer, e deixa eu fazer. Você está plasmando tudo. O bandido chega, inconscientemente, ele está querendo roubar, ele vai direto no teu carro, porque teu carro tem uma psicosfera de roubo, de agressão, de invasão, já está tudo criado ali, é fácil. Você já imaginou, eu vou pôr essa tranca porque ele pode vir com uma chave de fenda? Você já deu todas as dicas inconscientemente, concorda? Percebe que isso é real? A gente cria tudo começa no plano mental, nosso próprio corpo, tudo foi planejado no campo mental. Então você cria, você atrai, né? Simples. Então, o cara deixa o carro, esquece a chave lá dentro, tal, o bandido nem vê o carro, porque o carro está desligado. O cara está, sabe, noutra, né? Aí a música do menino lá, o acaso vai nos proteger enquanto eu andar de certo. Desapegado seria a melhor palavra, né? Enquanto eu estiver desapegado, não tem sentido eu perder, porque eu não estou mesmo ligando muito. Vocês compreendem? Deu para entender isso? Então, acabou o tempo, né? Vocês leiam em casa, a questão é 515 até 521 e tem os comentários, né? Esse comentário é imprescindível da gente ler e estudar, né? Quando ele diz, aí afirma, né? Os homens, né? Em qualquer lugar onde as leis são injustas, a humanidade, os bons espíritos estão em minoria. Quando nós somos injustos, egoístas, personalistas, né? O bom espírito está em minoria, ele está longe. Ó, meu filho, fique com a companhia que você quer, né? Mas quando você se abre, toda a espiritualidade te ajuda. Toda a espiritualidade está trabalhando a nosso favor, né? Então, é isso. Não sei se deu para entender. Está tudo meio... Hoje está meio corrida as coisas aqui. Mas que Deus peça que eles vão te ajudar a entender, tá? Quando for ler, a leitura, o estudo da doutrina, às vezes a pessoa fala assim, eu faço evangelho no lar, né? Mas, gente, peguem todos, evangelho, livro dos espíritos, livro dos médiuns, vá fazendo ponte, tente compreender, não leia só como o patinho na superfície do lago, né? Ah, já li um pedacinho, agora faço a prece. Tente entender as coisas, busque. Quer saber do fluido? Pega a Gênesis, dá uma lida. Pega o livro dos médiuns, veja como funciona o laboratório do mundo invisível, por exemplo, é um capítulo muito interessante. Veja como funcionam as coisas. Entenda mais, aprofunda. O estudo da doutrina é um estudo aprofundado mesmo. Kardec diz na introdução deste livro dos Espíritos que se você quiser ser um bom engenheiro, médico, costureiro, você estuda, você vai atrás. E por que você quer ser um bom espírita sem estudar? Não tem como não. Então estudem, dê uma lidinha nessas questões, vão mais adiante, procure o livro dos médiuns, tente entender como funciona, que tipo de mediunidade, como os espíritos chegam, está tudo lá, o que é essa energia, vai na Gênesis, dá uma lidinha, tá? Esse é o conselho nosso, agora acabou mesmo. Então vamos encerrando, agradecendo a Deus, né? Essa vida, gente, estarmos aqui nesse momento de transição da Terra, um momento em que a gente está sendo testado no mais íntimo do nosso ser, com toda a liberdade de expressão. Então vamos agradecer a Deus por tudo que estamos vendo, sentindo, vivenciando.
são material, como diz Haroldo, material didático para o nosso espírito imortal, para nós espíritos imortais. Então te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade nessa vida, por estarmos aqui nessa casa de oração, por estarmos juntos agora, vibrando, não só por nós mesmos, porque já temos muito por estarmos aqui, mas por toda a humanidade, a nossa família planetária. Que a tua luz, Mestre, que tua energia amorosa possa envolver cada um do ser vivente aqui desse planeta, cada um que esteja necessitando de amparo, aos nossos amigos ausentes, aqueles que estão doentes, que a gente conhece, que essas energias possam ajudar a levantar o ânimo do espírito, infundindo fé, coragem, confiança, esperança, certeza de que tudo passa, como disseste, tudo passa. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Que a gente possa vencer a nós mesmos, os nossos medos, as nossas dúvidas, que possamos confiar em Ti, Senhor, como governador planetário, como modelo e guia para cada um de nós, que a gente possa Te seguir, Mestre. Então ajuda-nos nessa nosso desejo, nessa nossa caminhada, ilumina nossos passos, nos dá força e coragem para prosseguirmos nessa jornada de busca, de conhecimento, de transformação interior, para chegarmos a Ti e sermos, ainda agora, um instrumento fiel da vossa paz. Que a paz de Deus, do Cristo, nos envolva e fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.